Primeira questão, atividade passada hoje. Transformar esse número que está em radiano em graus. Para fazer isso, só é trocar o valor de π por 180, que é o correspondente dele em graus. Como podemos observar, nossa tabelinha, 180 é igual a π. Substituir e volto. Valores. Agora é só multiplicar, fazer a multiplicação, após isso fazer a divisão. Eu já volto com o resultado. Realizando a multiplicação, encontramos esse valor. Agora vamos fazer a divisão. Realizando essa divisão do 4.140 pelo 5, encontramos a resposta que a gente está procurando, que é o 828 graus. Então, resposta número 1, 828 graus. Quadrante, esse número parou. Então, primeiro a gente vai ter que substituir o π pelo 180. Encontrar o valor dele em graus. Realizar a multiplicação de 25 vezes 180 e depois a divisão pelo 4. O encontrado foi 1125. Agora temos que, como é um número que passou de 360, ou seja, ele é maior do que a circunferência, a gente tem que dividir ele por 360 para saber em qual lugar ele parou. Aqui eu já demonstro a multiplicação que eu resolvi anteriormente e a divisão, que ocasionou em 3 voltas na circunferência e parou no 45. Agora temos que identificar em qual quadrante fica o 45. Observando na circunferência, a gente observa que ele está no primeiro quadrante, porque está entre 0 e 90. Então deve estar aproximadamente exatamente no meio do primeiro quadrante. A resposta do número 2, letra A, é primeiro quadrante. Parou também. Já dá pra gente um número em graus, só que ele é maior que 360, então a gente tem que dividir ele por 360 para ele ficar dentro da circunferência. Realizando a divisão, encontramos esse resultado, ou seja, 5 voltas na circunferência e parou no 10. Agora é só encontrar onde o 10 se localiza na circunferência. Observando a circunferência, é óbvio que ele se localiza no primeiro quadrante, pois está entre 0 e 90. Então, a resposta da letra B do 2 também será primeiro quadrante. Dividiu, primeiro quadrante. 50 graus. Como ele é maior que 360, que é o valor da circunferência, temos que dividir ele por 360. Para realizar a divisão, encontramos que esse valor equivale a uma volta na circunferência e para no 90. Só substituir agora na fórmula. 90 graus. O seno de 90 graus, é bom ficar atento, porque os múltiplos de 90 estão na tabelinha, até 360. Seno de 90 graus. Então, seno de 90 graus é 1. Resposta do número 3, seno de 90 graus igual a 1. De y e de x. Primeiro vamos encontrar o valor de y, depois a gente encontra de x. Podemos observar o y é o lado oposto ao ângulo de 30 graus e esse 8 é a hipotenusa do triângulo, porque está no lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a gente vai usar para achar o y a fórmula de seno. Seno de 30 graus é igual a y, que é o lado oposto, sobre 8, que é a hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Ou assim, agora é só multiplicar cruzado, porque tem fração dos dois lados. Y igual a 8. A gente só quer achar o valor de y, então a gente vai ter que passar o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então o valor de y é igual a 4. Realizando a divisão, 8 dividido por 2. Poderia usar qualquer uma das três fórmulas, de seno, cosseno e tangente, porque agora a gente já tem 2 dos valores para encontrar o último. Mas eu vou utilizar o que a questão pediria se a gente não tivesse encontrado o y ainda, que seria utilizar o cateto adjacente e a hipotenusa, que no caso é a forma do cosseno.
Então, cosseno de 30 graus é igual a x, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 8. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Realizei a multiplicação cruzada, porque tem fração dos dois lados. 2 vezes x, 2x. O raiz de 3 vezes 8, 8 raiz de 3. Como a gente só quer achar o valor de x, a gente vai passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Agora a gente simplifica, porque tem como, aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar por um dos números que está em cima. Então 8 dividido por 2 é igual a 4. Então x é igual a 4 raiz de 3, que é a resposta do x. E nos dá o valor de cosseno, sendo que o x está entre π sobre 2, que é igual a 90, e π, que é 80. Então ele está no segundo quadrante, que é entre π sobre 2 e π. Então só o seno vai ficar positivo no segundo quadrante. O cosseno aqui já está negativo. Então agora a gente vai achar o valor de cosseno através da fórmula. Seno quadrado de x, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Agora a gente substitui o valor de cosseno pelo valor que já foi informado. Cosseno de x pelo valor que foi informado. Substituindo o valor, ficou assim. Tem que colocar entre parênteses porque tem um sinal negativo. Agora a gente realiza a potência. Vai ficar um número positivo porque é uma potência de um número par. Sempre que a potência for de um número par, o sinal que está negativo vai ficar positivo. O valor ficou assim. Como a gente está procurando só o valor de seno de x, a gente vai ter que passar esse valor que é apenas número para o segundo termo. Como ela estava positiva de um lado, vai passar negativo para o outro lado. Para realizar essa subtração, agora a gente tem que fazer o MMC. Como não tem nenhum número aqui embaixo, tem 1. Então a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro multiplica os denominadores. 16 vezes 1, 16. Coloca o denominador embaixo. Agora faz assim. Pega esse denominador, divide pelo denominador do número de cima e multiplica pelo de cima. 16 dividido por 1, 16. Multiplicado por 1, 16. Menos 16 dividido por 16 é 1. Menos multiplicado por 1, 1. É 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 1, 1. Vai ficar assim. Agora já podemos realizar a subtração. Repete o seno de x ao quadrado. É igual a 16 menos 1, 15 sobre 16. Então é 15 sobre 16. Aqui nós temos o valor de seno de x ao quadrado. A gente só quer o valor de seno de x sem tal ao quadrado. Então a gente vai passar essa potência para o outro lado em forma de raiz. Vai ficar seno x igual a raiz de 15 sobre raiz de 16. Pode ficar assim também. Raiz de 15 não existe, então a gente pode manter a raiz de 15. E a raiz de 16 é o número 4. A raiz de 15 não existe porque se for fatorar o número 3, vai ficar 3 vezes 5. Fatorando o número 16, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ficaria 2 elevado à quarta, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado dentro de uma raiz. A gente simplifica, simplifica, simplifica. Ficaria só 2 vezes 2, que é igual a 4. E dá os valores de seno e de cosseno, só substituir na fórmula. Substituindo os valores ficou assim. A gente percebe que tem potência de raiz e potência de raiz. A gente faz o que? Simplifica. Corta esse 2 e corta a raiz. Corta a potência e corta a raiz. Então vai ficar m mais 2 é igual a 1. A gente junta os termos semelhantes. O que tem letra deixa um termo, o que não tem deixa no outro membro. Mais m vai ficar 2m, vai passar para o outro lado negativo. Pois está positivo, passou da igualdade, muda o sinal. Realiza a subtração. E como a gente está procurando o valor de m, a gente vai passar esse 2 que está multiplicando com m para o outro lado, dividindo, pois ele está multiplicando. Passar dividindo, pois muda o sinal quando faz
passa da igualdade. Vai ficar menos 1 sobre 2. Então a resposta m igual a menos 1 sobre 2.